Amém? Bom ver todos vocês aqui hoje. Que Deus possa abençoar cada um que veio. Que Deus possa nos ajudar um pouco mais hoje a compreender a palavra dele. Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Vamos ver de novo esse mesmo trecho, para ficar bem gravado. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Amém. Qual é o combustível que move a igreja? Qual é o combustível que faz com que a igreja continue viva, continue se expandindo, continue avançando? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. À medida que a igreja vai avançando, as portas do inferno têm que se abrir. Amém. Qual é o combustível que move a igreja? Aqui nós temos a igreja de Antioquia. Na realidade, na Bíblia fala de duas Antioquias. É porque um famoso da época fundou duas cidades. E ele colocou nas duas cidades o nome do seu pai, que era Antíoco. Então nós temos Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Lugares diferentes, mas aqui nós estamos falando de Antioquia da Síria. Antioquia da Psídia é aquele lugar onde Paulo foi apedrejado. Mas essa igreja de Antioquia da Síria é uma igreja que é fruto de perseguição. A igreja foi perseguida. Vai lá para o capítulo 11 de Atos. Capítulo 11, versículo 19 a 25. Atos 11, 19 a 25. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, aos não-judeus.
anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Olha aí, o Evangelho passou a ser pregado para os não-judeus. Aqui acho que não temos nenhum judeu hoje. Se eu saiba, não. Mas se a gente olhar alguns nomes, talvez você tenha lá atrás algum judeu. O Aguinaldo Pereira, né? Provavelmente lá atrás teve um judeu que mudou de nome e assumiu o nome de árvore, a Pereira, a árvore da pera, para poder fugir de perseguição. A família Lima provavelmente também, mas nunca fui atrás. Mas a perseguição fez com que alguns discípulos de Jesus se espalhassem. Aliás, desde o princípio, a ordem de Jesus era ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra de Jesus não era, olha, vocês vão sair pelo mundo e pregar para os judeus. Não, Jesus disse, vocês vão pregar para toda criatura. Amém. Para os judeus e para os não-judeus. Amém. Para os americanos e para os brasileiros. Não tinha ainda na época, mas se Jesus estivesse nos nossos dias, ele diria isso. Mas depois da morte de Cristo, ele tinha dado uma ordem para os discípulos que era mais ficar em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestido com poder. Ou seja, vocês vão ficar em Jerusalém, eu vou morrer, mas vocês vão ficar em Jerusalém. Eu vou subir para o céu, Jesus já tinha ressuscitado, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. Até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E para que o Espírito Santo viria? E ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo vai ajudar vocês a anunciarem o Evangelho. Mas o Espírito Santo veio, o Pentecostes aconteceu, e a igreja foi ficando, e não há nada mais permanente do que o provisório, né, que vai ficando ali. E eles foram ficando em Jerusalém. Mas Deus permitiu a perseguição, assim como Deus permitiu esse tempo que estamos passando agora, e muita gente está chegando ao Evangelho por causa de tudo que eles estão vendo. Alguns estão chegando por causa do pavor, do medo. Alguns estão chegando porque estão deprimidos. A perseguição chegou. E alguns foram se espalhando e pregando aos judeus. Eu gosto desse versículo 20 do capítulo 11, que diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Começaram a falar de Jesus para os gregos, e os gregos aceitaram o Evangelho. E é interessante que de repente aquela cidade de Antioquia passou a ter um grupo de cristãos. Lembre-se, os discípulos fugiram de Jerusalém, onde a igreja se reunia, aonde? No pórtico chamado Salomão, uma das partes dentro do templo judaico. Era ali que os cristãos, a igreja que estava começando, ali que eles se reuniam, mas se espalharam, e agora alguns estão na Antioquia. Não sei se eram 2, se eram 3, mas imagina só, numa semana se reunindo talvez com os apóstolos, na outra semana sozinhos em Antioquia. Eles podiam ter chorado e ficado lamentando, poderiam ter desistido do cristianismo, mas eles começaram a falar de Jesus para os gregos. Amém. E os gregos aceitaram. Aleluia. Os gregos compreenderam. O não eles já tinham. Eles podiam pregar para os gregos podiam responder: não queremos. O não eles já tinham. Mas eles poderiam receber um sim. E eles criaram coragem, e a resposta que eles tiveram de alguns gregos foi: sim, eu creio nesse Jesus que você está falando. Por que eles anunciaram aos gregos? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Mas a igreja de Antioquia, ela foi crescendo. Diz o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com aqueles que pregaram o Evangelho aos gregos. Deus não ficou bravo com eles por eles terem anunciado o Evangelho aos gregos, muito pelo contrário. Eles estavam cumprindo aquilo que Jesus já tinha falado lá atrás, é para pregar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, apesar do homem ter pecado, o homem, quando digo é o homem e a mulher, ter pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos nós aqui dentro desse templo hoje já pecamos. Talvez a Eloá já está desobedecendo de vez em quando, né? Já está descobrindo que se ela chorar ela ganha algumas coisas. É cedinho que começa a aprender. É cedinho que começa a aprender a manipular, não? Ela não, né? Não, isso acontece nas outras famílias, né? Mas as crianças logo cedo aprendem algumas coisas. E a boa mão do Senhor estava com esses que começaram a anunciar o Evangelho aos gregos. E olha o que diz o restante do versículo 21. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aleluia. Muitos gregos. E só imagina, o grego estava acostumado com aquela multidão de deuses, estátuas que eles adoravam, deusas e deuses que eles adoravam. E de repente chega esse grupo de cristãos falando, olha, só tem um Deus vivo e verdadeiro, é o Deus que está na Bíblia, é o Deus, na época eles só tinham o Antigo Testamento, mas é o Deus que amou tanto ao mundo, que enviou Jesus Cristo para morrer. E os gregos aceitaram essa mensagem, se converteram ao Senhor. A palavra converter significa, você está indo numa direção, e você faz uma conversão e vai para outra direção. Isso é conversão. Então, quando uma pessoa se converte, é porque ela estava indo numa direção, estava se distanciando de Deus, ainda que achando que estava agradando a Deus. Mas quando ela encontra Jesus e descobre, não, vou caminhar para o outro lado lá, ela faz uma conversão e passa a ir para outro caminho. E aí a notícia daquela igreja se espalhou. Olha o versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Então a notícia chegou, digamos assim, como a gente conversou no carro hoje, chegou a sério. A gente estava conversando no carro, Raíssa e a gente. A notícia chegou na igreja principal, Jerusalém. Olha, lá na Antioquia da Síria, alguns gregos se converteram e estão precisando de ajuda. E aí a igreja manda quem? Barnabé. Que Barnabé que é esse? É aquele mesmo que lá no livro de Atos, ele vende as coisas dele e dá para a igreja. O que aconteceu logo antes lá de Ananias e Safira, que tentaram imitar e tentaram enrolar os apóstolos e não funcionou. A igreja de Jerusalém manda Barnabé para Antioquia da Psídia. Se você encontrar algumas pessoas que são assim, loucas por posição, loucas por cargos importantes, essa pessoa talvez diria aí, Barnabé foi rebaixado, porque ele estava na principal, Jerusalém, e agora ele foi enviado para Antioquia da Psídia para trabalhar com os não-judeus, com os gregos que tinham se convertido. E lá vai Barnabé, mesma coisa. Um domingo talvez ele estava lá com os apóstolos, e na outra semana ele estava com aqueles crentes
recém-convertidos, que talvez não soubessem muitas coisas do Velho Testamento, talvez não soubessem orar, talvez não soubessem sobre as profecias, sabiam muito pouco sobre Jesus. Só observa, numa semana, Barnabé estava com os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e podiam contar milagres e tudo mais, e na outra semana está Barnabé lá na Antioquia da Psídia, com crentes novos, numa cidade onde o cristianismo não era muito conhecido. E aí ele observa, versículo 23 do capítulo 11, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e ele viu que Deus estava, a boa mão de Deus estava agindo ali, ele ficou muito alegre. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, além daqueles primeiros convertidos, agora mais gente foi se unindo à igreja de Antioquia, mas era tudo crente novo, tudo gente que talvez se dissesse o profeta fulano, e a pessoa ia dizer: quem? Nunca ouvi falar. Não, porque o salmista, o que é salmista? Aí tem que voltar e explicar salmista, salmos, são as músicas que os judeus cantam, coisa e tal. E aí o Barnabé olhou e disse: o negócio aqui vai precisar de muito trabalho. Versículo 25 diz: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ensinaram numerosa multidão. Quem que era esse Saulo? Um pouquinho antes, no livro de Atos, é aquele homem que perseguia a igreja, que maltratava os cristãos, é aquele homem que estava junto ali quando eles estavam apedrejando Estevão, o primeiro mártir da igreja. E ele queria exterminar o cristianismo, mas ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele se converteu. E de perseguidor da igreja, ele passou a fazer parte da igreja, e mais para frente ele vai ser perseguido junto com a igreja. Mas ele estava lá em Tarso. Lembra que o nome dele é Saulo de Tarso? Se fosse naquele tempo, seria Elisete da onde? De Mombaça. Elisete de Mombaça. Não pergunte onde é que eu não sei. Tá bom? Elisete de Mombaça. Mas você ia saber diferenciar Elisete de Mombaça diferente da Elisete de Santo André. Então, Paulo de Tarso era só para se distinguir dos outros Saulos. Mas quando ele se converte e tem aquele início de ministério, ele resolve ir para a cidadezinha dele. Isso é muito comum. Algumas pessoas, às vezes, quando tentam fazer algumas coisas e não funcionam como elas queriam, elas preferem voltar lá para a cidadezinha onde viviam antes. Eu vou ficar lá escondido, vou ficar parado lá. Mas o Barnabé vai buscar o Saulo lá em Tarso. E ele diz: Saulo, preciso de você lá em Antioquia da Síria. Os gregos estão se convertendo. Eu preciso de alguém que me ajude lá. E o Saulo vai. Lembra que eu falei que para alguns Barnabé desceu no nível, quando ele saiu de Jerusalém e foi para Antioquia da Síria? Alguns poderiam dizer: ele desceu. Ele foi rebaixado no emprego.
Paulo, a gente vai encontrar algumas pessoas que vão pensar, agora o Paulo foi promovido de Tarso para uma igreja que já estava funcionando, já estavam as coisas acontecendo. E lá vai o Saulo para essa cidade. E eles ficam trabalhando ali. E tem uma coisa interessante que está no versículo, finalzinho do versículo 26. Esse trecho é importantíssimo para nós ainda hoje, porque diz o seguinte: e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse nome que nós usamos até hoje, eu sou cristão, foi por causa daqui, Antioquia da Síria. Foi porque alguém foi lá e pregou para os gregos. E o nome cristão era gozação. Era os cristãozinhos. Não era um elogio no começo, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Era uma gozação no começo, como quem diz, lá vamos imitadores de Cristo. Esse povinho aí. Mas aqueles que tinham se convertido começaram a entender. Gostei do nome. Gostei. Você sabe quando que apelido pega? Quando? Quando a gente não gosta. Apelido pega quando a gente não gosta. Quando alguém põe um apelido e a pessoa fica zangada, fala que não sei o que e tal, aí os outros falam, opa, ele não gostou, vamos lá. Mas quando alguém põe um apelido, pode testar lá na Paula, na escola, quando alguém põe um apelido, ele não estou nem aí, isso não, deixa para lá, não se preocupa, a pessoa vai dizer, não funcionou, vou ter que arrumar outro apelido. A palavra cristão no começo era um apelido para gozar. E aqueles discípulos disseram, gostei do nome. Estamos usando até hoje. Amém. Até hoje nós estamos usando essa palavra, eu sou um cristão. Amém. Mas note que eles ficaram lá o ano inteiro fazendo o quê? Ensinando. Porque aqueles que estavam ali naquela cidade não tinham o mesmo conhecimento que aqueles que tinham ficado em Jerusalém. Eles tiveram que começar lá do Velho Testamento, lá de Gênesis, lá nas profecias. Tiveram que trazer o povo para um entendimento que eles já tinham. A igreja na Antioquia foi alicerçada por esses dois homens, Barnabé e Saulo. E aí a gente volta para o trecho que nós lemos no começo, capítulo 13. A igreja já está há um tempo ali. Alguns estudiosos dizem que nesse tempo aqui o Paulo já tinha 12 anos mais ou menos que ele tinha se convertido. Não era um recém-convertido, já uns 12 anos que ele estava caminhando com Cristo. E aí eles estavam ali na igreja de Antioquia, e olha que interessante, olha como era uma igreja dos sonhos. Por quê? A igreja de Antioquia, que tinha começado do zero, com alguns que tiveram coragem de pregar para os gregos, no capítulo 13, versículo 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Agora, aquela igreja que eles ensinaram por um ano, aquela igreja agora tinha profetas e tinha mestres. Gente que anunciava o evangelho, gente que falava das coisas de Deus com ousadia,
gente que pregava e dizia: está errado isso, aquilo está errado. E tinha também os mestres, que eram aqueles que davam aula de escola dominical, aqueles que sentavam e davam as lições para as pessoas. Uma igreja com profetas e mestres. E aí vai citar alguns nomes: Barnabé, Simeão, chamado Níger. Alguns dizem que esse Níger aí, talvez é porque ele era bem colorido de pele, né? Níger, lembra de Nigéria. E tinha também o Lúcio de Cirene, tinha também o Manaém, que tinha sido criado com Herodes. Algumas Bíblias dizem Colácio e Herodes. Lembram da mãe de leite? Que às vezes amamentava a criança da sua proprietária, eram chamadas mães de leite. Esse Manaém, a sua mãe provavelmente deu leite para Herodes quando ele era pequeno. Por isso que algumas Bíblias usam a palavra Colácio de Herodes, ou que foi criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo, uma igreja que tinha profetas e mestres, estava funcionando tudo direitinho, tudo redondinho. Uma igreja que adorava a Deus e jejuava. Olha ali o versículo 2: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Não era mais aquela igreja nova que não sabia fazer as coisas, aquela igreja nova que precisava aprender. Não pode acender uma vela para Afrodite, não pode acender uma vela lá para os Zeus, não pode levar o seu filho para ser sacrificado para tal Deus lá dos gregos. Agora a igreja tinha profetas, mestres, e eles adoravam o Senhor e jejuavam, tiravam tempo para oração sem comer, jejuavam. Meu tio que conta que teve um professor lá nas ilhas de Cabo Verde, que às vezes ele jejuava. Vou jejuar o almoço. E aí chegava a hora da janta, ele dizia: mulher, traz o almoço. Aí ela trazia o prato, no final do almoço ela guardava o prato dele. Aí ele comia. Agora pode trazer a janta. Aí ele jantava. Era um jejum meio fuleiro, né? Ele não tirava a refeição, ele só atrasava a refeição. Mas aqui na igreja de Antioquia da Síria, tinha gente que adorava a Deus e gente que jejuava. Porque o Evangelho chegou a essa cidade. Amém. Chegou debaixo de perseguição, chegou, mas Deus às vezes faz algumas coisas, às vezes Ele permite algumas coisas para nos tirar de um lugar e levar para outro. A igreja agora jejuava, orava, e o Espírito Santo falou com eles. Era uma igreja que conseguiu ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo. Agora. Raquel, nossa sobrinha, a filha do pastor Manuel, morou um tempo aqui em Hortolândia. E aí arrumaram uma cachorra bonitinha, fofinha, interessante, pretinha assim, pequenininha, fofinha. E aquela cachorra brincava muito, labradora. E aí a cachorrinha, aconteceu aqui com ela, cresceu, né? De repente estava destruindo tudo na casa. E um dia ela falou para a gente assim: acho que eu vou mandar essa cachorra embora. Aí a pastora disse para ela: Raquel, se você for mandar a cachorra embora, fala com a gente primeiro. E ela assim, como que diz: não, é só uma vontadinha. Passa um tempo, eu estou lá em Paulínia, em Valinhos, na reunião dos pastores, tocou o celular. Aí eu olhei, vi que era ela, saí, atendi. Aí ela disse: tio, o senhor falou que se a gente fosse dar a Pittsburgh, que vocês iam querer, vocês ainda querem? Mas tem que ser agora.
comido a mangueira da máquina de lavar, fio, aquele sifão do tanque, estava destruindo tudo que achava naquele quintal pequeno. Mas ela liga dizendo, tem que ser agora. Eu falei, olha, eu estou numa reunião, a reunião vai demorar. Não, tio, tem que ser agora. Não, calma, calma, vai acabar a reunião, aí a gente vai buscar. Ainda bem que ela aceitou e foi a nossa primeira lavradora. Já meio grande. Mas ela ligou dizendo, tem que ser agora. O Espírito Santo disse para a igreja, separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Para a obra que eu os tenho chamado. Separa agora. Mas quem era Barnabé e Saulo para aquela igreja? Os principais que tinham pego a igreja desde o comecinho. Primeiro foram aqueles que evangelizaram, mas logo Barnabé foi enviado para cuidar da igreja. E ele traz o Saulo para participar daquele projeto e eles constroem uma igreja. E agora que a igreja está redondinha, funcionando bonitinho, o Espírito Santo diz, separa agora. Agora, é para já. Não é para daqui a um ano, não. Não é para esperar até formar nova liderança, para pôr no lugar dos dois, não, é agora. Agora. E para que é? O Espírito Santo nem disse exatamente para onde que é. E aí eles começam a primeira viagem missionária. Diz a Bíblia aqui no versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Oraram, jejuaram, puseram as mãos e disseram, olhem para a obra que o Senhor chamou vocês. Não tinha dúvida, o Espírito Santo tinha confirmado com todos eles, na reunião o Espírito Santo tinha falado com eles, então foi abençoar e enviar. Mas olha que interessante, eles vão começar a fazer viagens, eles vão para vários lugares, nós vamos pular um pouquinho, eles vão passar por várias cidades, por Listra, por Icônio, são até apedrejados, isso está no capítulo 14, em Listra eles são apedrejados. Mas onde é que eles estavam antes? Na, digamos assim, primeira igreja do Nazareno de Antioquia. A igreja que funcionava tudo direitinho. A igreja que tinha, talvez, ar-condicionado. Não tinha, estou só trazendo para os nossos dias. A igreja que tinha os departamentos todos funcionando direitinho. A igreja que tinha, talvez, a equipe de limpeza, a equipe de recepção, a equipe de projetos, a equipe de jovens, a equipe de não sei o que. De repente o Espírito Santo fala, separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E agora os dois estão viajando sozinhos numa semana na igreja de Antioquia. Na outra semana estão viajando sozinhos e levando pedrada. A gente olha para o Brasil, uma coisa que me ajudou muito, e eu por algumas vezes compartilhei com a igreja aqui no Adelaide, uma coisa que me ajudou muito foi quando eu tive que estudar a história da igreja cristã no Brasil. A história. E a gente sabe que tem muitas igrejas. Tem Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Congregacional, Congregação Cristã no Brasil, e essa, aquela outra, coisa e tal. A gente sabe que tem, mas como que começou tudo? Começou porque algumas pessoas saíram dos seus países e vieram ao Brasil. Um deles, por exemplo, Simon Brown, veio para começar a igreja presbiteriana no Brasil. Saiu de lá dos Estados Unidos. E não é como hoje, você vai viajar, você pega o avião, voa, chegou lá, está tudo
tudo certo, tudo bonitinho, e vai para o hotel, coisa e tal. Não, na época era viagem de navio por dias e dias e dias. E se não se adaptasse, seria outra viagem de navio, não era um navio todo dia. Vamos no navio das 4, não, tem que esperar daqui a 5 meses, vai no navio e vai para aquela região, tem que esperar 5 meses. Rio de Janeiro, na época, era um lugar assim, dizem que era muito sujo a capital do Rio, não era como hoje o pessoal fala, Rio de Janeiro, Quando meu pai era missionário, era superintendente, às vezes as irmãs da igreja perguntavam, cadê o pastor Joaquim? Aí ele está no Rio, que gostoso, praia, né, mulher? Não, ele está lá na Baixada, está lá em Mesquita, está lá em Milópolis, está lá em... Alguns homens e mulheres com suas famílias saíram de países onde o Evangelho já era conhecido, e numa semana eles estavam com a igreja orando, e depois, na outra semana, estavam no navio, viajando para um país de onde tinham pouca informação. Para começar, para iniciar um trabalho, para conseguir falar de Jesus. A gente pode olhar e dizer agora, Barnabé e Saulo foram rebaixados. Mas eles não foram rebaixados. Qual é o combustível que move a igreja? Qual é o combustível? Eles saíram de Antioquia por obediência e foram viajar. Fizeram várias viagens. Depois, no capítulo 14, versículo 27, depois de um tempo, eles voltam para a igreja mãe, Antioquia, para fazer o quê? Dar relatório. Era a gira missionária deles, Elisete e Luciano. Voltaram para a gira missionária. Diz ali no versículo 27, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Eles voltam para dar relatório. Só dá relatório quem compreende que tem autoridade a cuidar. A gente dá relatório para quem é autoridade. Os filhos precisam dar relatório para os pais. Né, Bíblia? Né, Léo? Os filhos precisam dar relatório para os pais. Um dá relatório para o outro. Juntos. Olha, eu vou atrasar um pouco. Estou aqui. Furou o pneu. Por quê? Para não ficar apavorada lá em casa. É um relatório. Estão trabalhando juntos, casal. Lá em Recife, uma irmã não, vizinha, ela queria nossos relatórios. Demorou para a gente entender isso. Porque a gente saía de segunda-feira, vamos tirar o nosso dia como pastor. Segunda-feira a gente pegava um ônibus circular para ir para a praia. Demorava um tempão. Dava para ir rapidinho com 2 ônibus. A gente não tinha dinheiro para 2 ônibus, a gente ia um só. O ônibus dava uma volta enorme para depois sair na praia. A gente saía, ia para a praia, tomava um banho de praia e pegava o ônibus para almoçar em casa. Eu não tinha dinheiro para comprar alguma coisa lá. E às vezes a vizinha perguntava, vocês vão para onde? Vamos para a viagem. Nós vamos para onde? Nós vamos para Olinda. Até que um dia a pastora disse, não precisa ficar dando relatório para ela. E aí, na outra vez, precisava para onde? Sair. E ela fez algumas vezes assim, e a gente sempre dando respostinha assim, bem, vamos sair. Até que um dia ela mudou de tática, ela disse, se alguém da igreja aparecer aqui e perguntar para onde vocês foram, eu digo que vocês foram para onde? Ela foi, se algum pastor passar aí e perguntar, eu digo que vocês foram para onde? E a gente disse, não precisa falar nada não. Aí ela falou, nunca mais perguntou.
que dar relatório para quem está em autoridade sobre a nossa vida. E é bom dar relatórios. Eles voltam para a igreja de Antioquia, dão relatórios. Mas sabe, agora eles tinham compreendido algo. Que eles fora de Antioquia, eles tinham uma importância muito grande na vida de pessoas. Eles podiam voltar para Antioquia e dizer, pronto, chega, já fomos, já obedecemos, agora vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Aqui tem grupo de oração, tem grupo de jejum, tem grupo de louvor, tem isso, tem aquilo, aquilo, nós vamos ficar aqui. Mas passam os dias, eles resolvem sair novamente. Está ali no versículo alguns dias depois, versículo 36 do capítulo 15. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar. Vamos voltar e visitar. Mas antes da gente passar para isso, eu esqueci um detalhe aqui, importante, que está no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 em diante. Vejam bem, Barnabé e Saulo tinham feito a primeira viagem missionária, tinham estado com cristãos novos que tinham se convertido, que não eram judeus e agora estavam no Evangelho, agora tinham nomes na cabeça deles. Quando eles pensavam na Grécia, eles pensavam em pessoas. Quando pensavam na cidade tal, eles pensavam lá tem a família tal, e tem a irmã tal, e tem aquele garoto chamado... E aí, de repente, ali no versículo 1 do capítulo 15, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Em outras palavras, precisa primeiro cumprir toda a lei dos judeus, porque esse negócio de só Jesus não salva, não. Só Jesus não salva, precisa também cumprir toda a lei. Mas Barnabé e Saulo conheciam cristãos que não eram judeus, que estavam espalhados, que eles tinham ajudado a conhecer Jesus. E eles sabiam assim, precisaram seguir a lei. Eles aceitaram Jesus. E eles estão andando com Jesus. Aqui em Antioquia da Síria, tem muitos aqui que também não seguiram a lei, não tiveram que passar pela cerimonial dos judeus e cumprir toda a lei para depois aceitar Jesus, e eles são crentes. E aí acontece uma grande discussão, e lá vai Barnabé e Saulo defender a teoria de que não era necessário que os novos cristãos que não eram judeus tivessem que voltar para o judaísmo, senão a salvação não funcionaria para eles. E no concílio, esse primeiro concílio, eles acabam decidindo que Barnabé e Saulo estavam certos. De fato, os não-judeus poderiam sim ser salvos, sem necessitar passar pelo ritual dos judeus. Graças a Deus, isso serve para nós aqui no Brasil hoje. Não temos que virar judeus primeiro, para depois termos a salvação de Jesus Cristo. Mas quando a gente chega no capítulo 15, Paulo diz, vamos voltar de novo e visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Vamos voltar, vamos visitar lá o José, vamos visitar a Maria, vamos visitar o João da Silva, vamos visitar lá o Carlos, vamos ver o Marilton, vamos ver como eles estão. Agora as pessoas faziam sentido para eles, porque eles tinham caminhado de perto com essas pessoas
e havia um combustível dentro deles, que eles não conseguiam ficar na Antioquia. Aqui está bom, mas nós precisamos ir. Aqui está bom, mas nós precisamos ir ajudar as outras pessoas. E eles vão viajar de novo, às vezes de barco, às vezes caminhadas longas. Eles chegam, por exemplo, a Filipos, que era a primeira cidade na Europa, porque eles estavam na Ásia. Eles atravessam até Filipos, agora é Europa, e eles pregam o Evangelho. E a primeira conversão, a primeira pessoa que aceita Jesus na Europa foi uma mulher chamada Lídia, está no capítulo 16, versículo 11 em diante. A primeira convertida na Europa, uma mulher chamada Lídia. Eles pregam o Evangelho e ficam lá, a família se converte, e eles passam um tempo ali. Depois ainda Paulo e Silas vão presos, agora não é o Barnabé foi para outra viagem, e Paulo levou Silas. Eles são presos, na outra cidade tinham sido apedrejados, aqui eles são presos, o Silas e o Paulo, mas na prisão eles ganharam mais alguém, ganharam o carcereiro, que pergunta: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Agora, tinha mais gente, uma mulher da, digamos assim, da alta sociedade e um carcereiro, que era um trabalho daqueles bem que pouca gente queria fazer. Nomes. O que é que move a igreja? A igreja ela é movida quando a gente começa a compreender que existem pessoas, e essas pessoas têm nome, e cada uma tem a sua realidade, cada uma tem a sua história, cada uma tem as suas dificuldades. E quando a gente dá nome para as pessoas, a gente começa a ter algo especial no coração. Eu preciso ir lá para ajudar a pessoa. Eu preciso ir na igreja hoje, porque eu vou ministrar o louvor e eu quero abençoar o pessoal da igreja. Eu vou pregar hoje porque eu quero anunciar a palavra dos que vão chegar. Eu vou chegar na igreja hoje porque se alguém precisar de oração, eu vou orar com essa pessoa. Se chegar uma visita, eu vou dizer: senta aqui comigo. Quando nós damos nomes para as pessoas, Paulo e Silas agora estão anunciando o Evangelho. E eles vão pregando para vários lugares. E o Saulo, ele vai depois ser conhecido e vai escrever muitos dos livros que nós temos na Bíblia hoje. Tudo porque um dia ele obedeceu junto com Barnabé. Separem Barnabé e Saulo. À medida que ele foi viajando, ele foi tendo experiências, foi conhecendo pessoas, foi conhecendo diferentes costumes, foi sendo alicerçado na palavra, foi ganhando autoridade, que talvez se ele tivesse ficado em Antioquia, a gente não ouve quase nada desses outros que estavam na igreja de Antioquia, sobre o Simeão, sobre o Níger, sobre o Lúcio de Cirene, sobre o Manaém. Nós não vimos nada, mas do Saulo e do Barnabé, que obedeceram e foram, nós temos muitas informações sobre eles, principalmente do Paulo, que é o segundo nome mais falado no cristianismo, depois do nome de Jesus. Depois de Jesus, o nome mais falado nas mensagens, nos testemunhos, na boca dos cristãos é o nome Paulo. Qual foi o combustível? O Paulo descobre, e lá em 1 Coríntios, nós vamos encontrar
1 Coríntios 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. É um trecho conhecido. Por que foi que o Evangelho avançou? Por que foi que ele chegou para mim e para você? Qual foi o combustível? Por que foi que alguns missionários saíram de outros países e vieram para o Brasil? Por que foi que Barnabé e Saulo saíram da Antioquia e foram para os lugares? Por que quando eles pregavam as coisas aconteciam? Talvez muita gente dizia: Paulo, você prega muito bem, por isso que você ganhou muita gente. Paulo, você ora muito bem, por isso que vocês ganharam muita gente. Paulo, você trabalha muito bem. Não, no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós encontramos, ainda que eu fale, 1 Coríntios 13, 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Paulo está dizendo, gente, o Evangelho prosperou não por causa da minha habilidade de orar ou falar em línguas, não por causa do meu conhecimento dos idiomas também, língua dos homens, mas por causa do amor, e não era o amor dele, não era o amor que Paulo tinha. Não, ele não tinha amor nenhum pelos cristãos no começo, tinha ódio, queria vê-los mortos, presos, sendo castigados. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida de Saulo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Amor. E por causa do amor, as outras coisas acontecem. Amor. E ele diz aqui: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que redime. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Qual é o combustível que faz com que a igreja alcance pessoas? É o amor que vem de Deus. João vai falar do perfeito amor. O perfeito amor. Não é o amor que nós homens temos. Não, é o perfeito amor que vem pelo Espírito Santo. Ao ponto de nós amarmos até os inimigos, ao ponto de amarmos pessoas desconhecidas. Paulo está dizendo: não é minha habilidade de profetizar, de conhecer mistérios. Se eu não tivesse amor, nada seria. Versículo 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me adiantará. O Evangelho não cresceu por causa das pedradas que Paulo recebeu. O Evangelho não cresceu por causa das boas atitudes do Barnabé, que chegou ao ponto de vender tudo e dar para a igreja. São coisas boas? São, mas não é isso que faz com que a igreja alcance vidas. Não é pela caridade, não é pelo sofrimento. Paulo está dizendo: se eu não tiver amor, nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso,
Só pelo amor que a gente vai ajudar alguém que acabou de conhecer Jesus, ensinar, olha, ora sim, não sei orar, eu tenho vergonha, eu não sei falar com Deus, não tem problema, conversa com Deus, Ele vai te entender, fala com a sua voz, não precisa mudar a voz para falar com Deus, não, fala com a sua voz mesmo, não precisa escolher palavras especiais que você nunca usa, não conversa com Deus com palavras normais, precisa ter muita paciência e ser bondoso, mas isso só vai acontecer se houver amor. Amor. Eu me lembro que quando recebemos o convite para chegar até o Adelaide, para pastorear aqui, eu trabalhava no escritório da Nazareno Central de Campinas, fazia várias coisas lá, cuidava de tesouraria, escrevia o boletim, muitas coisas. A parte de membros, parte de documentações de casamento, muitas coisas. Mas eu senti que eu deveria voltar para o ministério numa igreja. E aí o pastor Aguiar tinha conversado com o antigo pastor daqui, que estava entregando a igreja. O pastor tinha ido lá para o escritório para entregar a igreja. O pastor Aguiar me chamou lá e disse: você falou que está querendo pastorear uma igreja. Tem uma igreja que está precisando de um pastor lá perto de onde você está construindo sua casa. Eu já estávamos com a casa em andamento aqui no sítio, e ele disse: é perto de onde você está construindo. É o Adelaide, eu não sabia nada de Hortolândia, nada do Adelaide, e a gente orou e aceitamos o convite. Mas eu me lembro que quando eu compartilhei com alguém que a gente estava vindo para cá, um dos antigos pastores da Central disse: você vai deixar a Central, você sabe que nenhuma igreja vai poder te dar o que a Central dá. Nenhuma igreja. O que você tem aqui, o que você recebe aqui, o que você tem de reconhecimento, oportunidades e coisa e tal, aqui na Central nenhuma igreja vai te dar. Mas nós tínhamos certeza que era para vir para um lugar que a gente não conhecia ninguém, só o antigo pastor. E nós viemos. E sabe de uma coisa? Não fez falta aquilo que recebemos na Central, aquilo que temos oportunidades na Central, aquilo que fazíamos na Central. Deus cuida, e Ele tem cuidado até hoje. Mas para alguns você vai se rebaixar, vai sair da Central para ir lá para Adelaide. Eu lembro que na época o nosso pastor ainda disse: mas você vai para lá para Adelaide, eu tenho uma igreja melhor para você. Era em Campinas. A igreja já tem tempo, a igreja já estava se aposentando e ele tentou me convencer a não vir para cá e ir para outra. Ele até insistiu: olha, mas lá você vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter não sei o quê. Mas nós já tínhamos no coração: é o Adelaide. É o Adelaide. Ele não compreendeu muito não, mas depois ele aceitou. Mas não fez falta. Não fez falta, porque Deus supre, Deus cuida de tudo. Se não tiver amor, nada vai acontecer. E quando viemos para Adelaide, de repente o Adelaide deixou de ser só Adelaide e passou a ser Iracema, Aguinaldo, Dilce, Firmino, Fernanda, Gabi, Dani. O Adelaide deixou de ser um nome de bairro e passou a ser, e aí Deus foi acrescentando gente: Moacir, Fernanda, Ana Paula, Isleia, Toninha, e Deus foi acrescentando mais gente. Se não tiver amor, nada vai acontecer.
Se você não tiver amor pela sua igreja, nada vai acontecer. Mas não é amor pelo prédio, é amor pelas pessoas, ainda que elas sejam esquisitas, ainda que elas sejam chatas, ainda que elas sejam estranhas. Porque tem gente de todo tipo, né? A gente nunca acha que a gente é que é o estranho, a gente que é o chato, a gente que é o, né, difícil de ser amado, a gente sempre acha que são os outros, mas se não tiver amor, nada vai funcionar. Ame pessoas e tome decisão de eu vou fazer algo para que essas pessoas possam conhecer e prosseguir conhecer a Cristo. Eu vou amar essas pessoas e eu vou me empenhar para que essa pessoa conheça Jesus e se converta, para que o casamento seja transformado, para que os filhos possam ter uma educação diferente, para que essa mulher descubra que ela é alvo do amor de Cristo. Eu vou amar pessoas e vou dar tempo para que crianças possam conhecer Jesus. Eu vou ajudar adolescentes rebeldes a entenderem que, olha, essas coisas vão passar. Eu já fui rebelde também, né? Eu às vezes conto quando estava moda de suspensório, eu fui resgatar um suspensório antigo do meu pai, por causa dos embalos de sábado à noite, né? Lá comecei a usar suspensório. Também já fui adolescente, mas precisa ter amor. Precisa ter amor. Um professor que marcou muito a minha vida foi o Dr. José Francisco de Carvalho. Hoje o Dr. José Francisco, da organização Carvalho, não nos conhece, mas ele era bem jovenzinho, e um dia ele decidiu montar uma classe com adolescentes, e o único espaço que ele achou foi na cozinha da Nazareno Central de Campinas, lá no 3º andar, um lugar bem bagunçado. Mas eu lembro que lá ele começou a cuidar de adolescentes. E sempre que eu encontro com ele, eu digo, meu professor, porque ele me ajudou muito naquela fase de adolescência, porque ele nos amou e ele deu tempo para ensinar para aquele grupinho. E vários daqueles daquela época se tornaram pastores. Vários. Porque alguém amou. Se você não tiver amor, pode pregar bonito, não vai funcionar. Se você não tiver amor, você pode dar uma excelente aula, mas a diferença vai ser se você amar os alunos. Se você não tiver amor, você pode dar um cheque grande todo mês na igreja, mas não vai. Alguém, Luciano, ajuda aí, por favor. Se engasgou. Obrigado. Desengasgou? Já. Esqueci que a mamãe também é. Mas às vezes nessas horas as mamães não susto, né? Eu lembro da Érica que dizia que quando a filha dela ficava doente, ela era enfermeira de UTI neonatal, mas quando chegou a vez das filhas dela, ela não conseguia fazer nada. Né? É diferente. A Luciana é técnica de enfermagem. Mas se não tiver amor, nada vai acontecer. Por que Saulo e Barnabé saíram da igreja de Antioquia e foram? Por causa do amor que foi derramado neles pelo Espírito Santo. Por isso, é importante nós entendermos isso. O amor vai nos levar para encontrar pessoas. O amor vai nos levar a orar por pessoas. O amor vai nos levar a convidar pessoas. O amor vai nos levar a dar um bom testemunho. Eu preciso dar um bom testemunho aqui, porque se eu agir errado,
essa pessoa vai dizer: nunca vou querer ir a uma igreja de crente. Mas se não tiver amor, estou nem aí com essa pessoa. O amor é o combustível que faz com que a igreja alcance vidas. A igreja de Antioquia, um dia foi igrejinha pequena. Depois de um tempo, era uma igreja enviando missionários. Amor. Mas esse amor não é aprendido. Esse amor é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Os dons podem ser imitados. Os dons você conhece. Mas os dons também podem ser imitados. Há coisas que alguns crentes dizem: isso é o Espírito Santo que está fazendo. E às vezes não é o Espírito Santo, às vezes é a carne que está fazendo. Algumas coisas que são vistas nas igrejas como só acontece na igreja. Tem gente que diz: eu vi isso igualzinho, a mesma coisa acontecendo lá no terreno. E lá não era pelo Espírito Santo. Mas o amor, o fruto do Espírito é amor, e aí você é como se fosse uma cebola. Você vai abrindo a cebola e tem várias camadas, e aí tem paz, alegria, longanimidade, benignidade, assim por diante. Essas coisas não podem ser imitadas pelo inimigo. Amor. O Espírito Santo quer derramar amor. Ele quer habitar na sua vida, e quando ele vem, o amor vem. O perfeito amor. Vamos orar. O Espírito Santo deseja hoje começar algo novo na sua vida. Ou talvez renovar algo que está meio capengando. O Espírito Santo quer derramar a sua presença em mim e em você. Mas o Espírito Santo só vem depois que a casa já foi lavada pelo sangue de Jesus. Jesus já entrou no seu coração? Você já abriu sua vida para Jesus entrar? Você já abriu sua vida para Jesus andar em cada um dos cômodos da sua casa, da sua vida, dos seus pensamentos, das suas emoções, seus sonhos, projetos, aquilo que ninguém sabe? Você já abriu sua vida para Jesus? Jesus quer entrar e Ele quer perdoar pecados. Mas Ele só vai perdoar pecados se você convidar Jesus para entrar. Se você disser: Jesus, eu sou pecador, ou eu sou pecadora, tem algumas coisas aqui no meu coração que eu sei que não são boas, e eu reconheço, eu preciso de mudança, isso está me fazendo mal, isso está me atrapalhando. Jesus, eu quero hoje te convidar, entra na minha vida. Eu quero receber o Senhor como meu Senhor e Salvador, assim como aqueles gregos de Antioquia receberam. Eu hoje quero também abrir minha vida. Alguém hoje gostaria de dizer: Jesus, eu quero te convidar para entrar na minha vida? Todos com cabeça baixa, olho fechado. Não se preocupe com os outros, olhe para você mesmo. Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador. Você está fazendo as coisas certas, você está andando com Jesus, ou está andando longe de Jesus, fazendo as coisas que os outros fazem. Hoje é uma ótima oportunidade para você abrir a sua vida e dizer: Jesus, me perdoa, vem morar comigo. Vem morar no meu coração. Alguém quer hoje fazer esse convite? Se você quer, levante a sua mão no seu lugar, indicando. Deus sabe quem está fazendo essa oração, mas eu não sei.
Amém? Mais alguém quer entregar a vida para Jesus hoje? Mais alguém? Você quer hoje? Não estou te convidando para mudar de igreja. Estou te convidando para abrir a sua vida e dizer: Jesus, vem morar no meu coração. Eu sou pecador, eu faço coisas que eu sei que são erradas, eu peço perdão e eu te peço: vem morar dentro do meu coração e me ajuda a fazer as coisas certas. Alguém mais? Alguém hoje quer convidar Jesus para entrar? Se você quer, levante a sua mão. Eu vou orar agora. Senhor Jesus, o Senhor sabe como estamos aqui. O Senhor conhece, ó Deus, o que vai na nossa mente, o que vai no nosso coração. E talvez alguém aqui hoje está dizendo: Jesus, entra no meu coração. Talvez alguém que pegou essa mensagem lá no YouTube. Alguém talvez está dizendo: Jesus, eu sou pecador e eu sei que se eu não mudar, eu vou ter um fim trágico. Eu sei que se eu não mudar, as coisas vão continuar dando errado. As coisas vão continuar de mal a pior. Mas eu quero abrir a minha vida e te convidar, Jesus, para entrar, para morar e ser o dono da minha vida. Ser aquele que vai me conduzir, ser aquele que vai me guiar, ser aquele que vai me guardar. Obrigado, Jesus, porque algumas pessoas estão fazendo essa oração agora. Ó Deus, cada um que está agora com sua mão levantada, dizendo: Jesus, vem sobre a minha vida, vem morar no meu coração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo algo. O Senhor está começando algo. E o Senhor vai alicerçar essa oração e vai trazer um crescimento. Mas eu quero fazer uma outra oração também. Talvez alguém está precisando desse perfeito amor no seu coração. Para ajudar a amar as pessoas. Ajudar a andar com pessoas difíceis. Ajudar a fazer algo para que pessoas conheçam a Jesus. Talvez você queira ser mais útil no Evangelho. Talvez você queira fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Só vai funcionar se o perfeito amor for derramado pelo Espírito Santo na sua vida. Assim como Paulo disse: se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, não vai acontecer nada. O perfeito amor é o Espírito Santo que traz. Alguém hoje gostaria de dizer: Espírito Santo, enche a minha vida, vem morar, vem me purificar, vem me ajudar, Espírito Santo. Eu preciso desse amor, eu preciso de uma nova experiência. Eu não quero ser um crente daqueles que só vão à igreja. Eu não quero ser um crente daqueles que apenas assumiram o nome de cristão. Eu quero ser transformada. Eu quero passar a cumprir com a tua vontade. Eu quero amar as pessoas. Eu quero fazer a diferença nas comunidades. Eu quero fazer a diferença na minha igreja, no meu trabalho, na minha sala de aula, na minha família. E eu sei que só vai acontecer se o perfeito amor for derramado em mim, o Espírito Santo. Alguém hoje precisa desse perfeito amor? Se você precisa, levante a sua mão, levante e faça esse convite ao Espírito Santo. Faça esse convite ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Vem morar. Vem purificar. Vem sobre a minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo.
para que o perfeito amor seja algo natural, para que eu faça as coisas movido pelo Espírito Santo, para que eu fale de Cristo movido pelo Espírito Santo, para que eu realize até mesmo tarefas pequenas aos olhos dos homens, mas que eu realize movido pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nesse instante que algumas pessoas estão orando e fazendo esse convite, vem Espírito Santo, batiza, traz esse perfeito amor, purifica os corações, purifica, derrama da tua presença, e que essa tua presença possa produzir o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas. Que a presença do Espírito Santo possa trazer uma transformação de dentro para fora. E que o